O STJ decidiu sobre a forma de notificação para alegações finais em processos administrativos que tratam sobre multas ambientais federais. E qual era a questão aqui posta? Porque o decreto 6.514 de 2008, que regulamenta esses processos administrativos, ele tinha uma redação nos artigos 122 e 123, no sentido de que a intimação, ou melhor, a notificação para apresentar alegações finais, ela apenas seria pessoal quando houvesse um parecer pelo agravamento da penalidade. Então, se o relatório do processo não fosse pelo agravamento, poderia haver uma mera publicação via edital sobre a abertura do prazo para apresentar alegações finais. Então, na prática, o interessado apenas tomaria conhecimento sobre a existência desse prazo se realmente estivesse ali acompanhando o processo bem de perto, né? E se questionava a legitimidade disso porque a Lei 9.784, 99, que trata sobre os processos administrativos na Administração Pública Federal, fala no parágrafo 3º sobre as notificações ou intimações sempre da forma que garanta a ciência pela parte interessada. Enquanto que o artigo 28 fala que devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposições de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de seus direitos. Ou seja, sempre que ele possa ser prejudicado, deve ser intimado, e a forma de intimação deve ser sempre uma que garanta a ciência. E a gente sabe que a publicação de um edital é, na verdade, uma forma ficta de se dar ciência, porque não se garante que a pessoa, de fato, viu aquela publicação. E, por outro lado, já adianto que essa norma aqui já foi alterada e hoje essas notificações são sempre pessoais. Então, o caso repetitivo aqui tratava sobre essa situação anterior à alteração do decreto, que aconteceu em 2019, essa alteração. E, ao final, o STJ disse que a notificação deveria, de fato, ser pessoal, na forma prevista na Lei 9.784. No entanto, a falta dessa notificação ou intimação pessoal por si só não nulifica o ato, porque isso depende da comprovação do efetivo prejuízo. E entre os precedentes citados pelo STJ, eu achei interessante esse aqui, em que o STJ disse que não houve nulidade porque a pena não foi agravada. Então, meio que o STJ, na verdade, valida o que constava no decreto, né? Porque o decreto dizia justamente que só cabia a notificação pessoal se fosse para decidir agravando a pena. E o STJ, por outro lado, disse que se a notificação deve ser sempre pessoal, mas que também, se não houvesse o agravamento da pena, aí também não haveria nulidade pela falta de prejuízo. Então, meio que mantinha o que constava no decreto, né? Em qualquer caso, nos precedentes do STJ, é necessário que a parte alegue e demonstre a existência de um prejuízo pela falta de apresentação de alegações finais. Então, eu imagino aqui que, por exemplo, ela poderia ter um documento novo, um fato novo que ela gostaria de apresentar e não apresentou pela falta de oportunidade. Então, ao final, a tese ficou assim redigida: no âmbito do processo administrativo para apuração das infrações ao meio ambiente e imposição das respectivas sanções, a intimação por edital para apresentação das alegações finais prevista na redação original do artigo 122, parágrafo único do decreto 6.514 de 2008, somente acarretará nulidade dos atos posteriores, caso a parte demonstre a existência de efetivo prejuízo para a defesa, inclusive no momento prévio ao recolhimento da multa. E no caso concreto, a parte apenas alegou a nulidade e não alegou nenhum prejuízo. Então, o STJ disse que, no caso, não houve nulidade pela falta de prejuízo, então manteve a multa aplicada. E é isso. Se gostar do conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e de também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.